eu tô colocando no Insta também. Então, acho que deu certo agora no Insta também, então vai ficar no Insta e no YouTube. Então, quem tiver online no Insta, eu vou reproduzir a live do YouTube no Insta e no YouTube. Então, vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Vocês conseguiram baixar o e-book, gente? Esse aqui. Pelo visto, travou ali no YouTube, tá? Então, eu vou ficar só no Instagram. Tá difícil. No YouTube, pra conseguir conectar. Então, eu resolvi fazer a live por aqui. Oi, Jenny, tudo bem? Então, pessoal, quem conseguir, vou mandar o link. Não sei se eu consigo mandar por aqui o link. Mas eu vou mandar o link desse e-book para vocês baixarem. E poder acompanhar a live, tá? Eu vou ficar pelo Insta mesmo, porque tá caindo toda hora no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo mandar por aqui o link. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho como mandar. Eu mandei um vídeo aqui, um link, gente, que é de onde dá pra baixar o e-book, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar para as pessoas que queriam entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Vivi. Acho que agora não cai, gente. Então, eu mandei o link aqui em cima. Para vocês conseguirem baixar esse e-book aqui, ó. Que eu vou seguir ele pelo Kindle, tá? Se vocês clicarem no link que eu mandei, tu consegue baixar. Deixa eu ver se mais alguém vai entrar. Bom, vamos começar então. Por enquanto só tá o que? A Vivi. Deixa eu ver se eu consigo avisar mais alguém.
Que dificuldade, meu Deus, pra fazer uma live. Vai ter que ser por aqui, porque no YouTube tá caindo toda hora. Fica falando que eu descumpri as regras do canal, uma coisa assim, coisa que eu não fiz, né? Minha mãe tá tentando entrar, vamos ver se ela vai conseguir. E aí, mãe, vai entrar ou não vai? Aê, Dona Maria entrou. Ai, que bom. Olha, já tem 4. Tem amigo meu que não tem isso, que não sei se ele vai conseguir assistir. Tá, então eu vou começar. Quem quiser ir vendo, depois entra no meio da live, senão eu vou atrasar todo mundo. Então, gente, eu mandei um link, vou ver se eu consigo mandar de volta, onde dá pra baixar o e-book, tá? Nesse link que eu mandei, vocês conseguem baixar o e-book, que é esse aqui. Que é no qual eu me baseei, eu desenvolvi para poder seguir a live, tá? Senão a gente vai enrolar demais, vai falar de vários assuntos e não vai focar no que é importante. Bom, então vamos lá. Vai começar a chover. Espero que não influencie no áudio. Vocês conseguem me ouvir bem? Se der algum problema no áudio, me fala que eu repito, falo mais alto, a gente dá um jeito. Bom, então, eu tive um problema nessa quarentena. Eu tive crise de pânico e eu comecei a pensar logo em seguida quando eu tive a crise. Logo eu que falo de gratidão, de pensamento positivo, por que eu tô tendo crise de pânico? Daí eu percebi que eu estava me desesperando com a situação toda que a gente está vivendo, de pandemia, de coronavírus, de ter que ficar em casa, de não conseguir fazer suas coisas normalmente. Então eu parei para pensar, no caso, comecei a meditar, fiz técnicas de respirações e eu consegui então me acalmar. Mas eu parei para pensar que várias pessoas talvez não consigam perceber no meio de uma crise de ansiedade, ou no meio de uma crise de pânico, ou mesmo desespero, medo, preocupação, não consegue perceber que nenhuma dessas crises, ansiedade, nenhum desses sentimentos negativos vão ajudar-nos a lidar com essa pandemia. Pelo contrário, só vai intensificar toda a energia negativa que tem em torno disso. Nessa live eu não vou falar sobre o coronavírus nem nada. Eu vou falar qual é a repercussão energética que o coronavírus tem gerado na Terra, na psicosfera energética da Terra, justamente porque é muita gente vibrando em medo, preocupação, ansiedade. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, tá? Bom, eu fiz aqui uma lista de vários assuntos que eu achei importante e alguns que foram relatados aqui pelo Instagram, que pediram para eu falar um pouco sobre e como a gente pode tentar resolver essas coisas na situação que a gente está, de pandemia. Bom, é uma lista, é medo, reclamações, preocupação, sentimento de empatia, gratidão, a dualidade, que tudo é dual, a relação de vida corrida e vida tranquila, o fato da gente ter que olhar para dentro agora, porque esse isolamento, essa situação de estar em casa, nos obriga a desacelerar um pouco e olhar para dentro. E algumas técnicas que podem ajudar, como meditação, yoga,
exercícios físicos, além de agradecer todo dia e termos noção de tudo que a gente foca e intensifica. Tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um, e aí vocês podem baixar o e-book depois e ler um pouquinho mais sobre. Então, o primeiro tópico é medo. Não sei se vocês sabem, mas tudo que a gente sente, que a gente pensa, tem uma carga energética carregada, tá? Já tem até alguns trabalhos científicos que tentam comprovar, por exemplo, a relação entre pensamento positivo, gratidão, com melhoria do corpo, melhoria da saúde mental, de depressão, de estresse. Então, de alguma forma, a ciência já está dando abertura para conseguir entender esse lado que a gente não consegue ver, que seria um lado mais metafísico da coisa. Bom, em relação ao medo, eu vou citar uma situação que eu vivi para exemplificar. Uns anos anteriores, eu comecei a me sentir mal e ter muito medo e não conseguir dormir. Porque eu tinha medo de ver espíritos, basicamente, porque foi quando começou a minha mediunidade ficar mais aflorada. Eu tinha medo porque eu começava a ver espíritos e às vezes eram em formatos assustadores. Não vou entrar muito no mérito de falar de espíritos aqui, mas é só para dar um exemplo. E aí eu tinha muito medo de ficar vendo espírito e não conseguir dormir. Então, quanto mais medo eu tinha, pior aquilo ficava, porque virava um círculo vicioso. Quanto mais medo eu dava, mais aquilo se intensificava e mais eu via espíritos e cada vez mais espíritos visualmente, pelo menos visualmente, eu não sei qual era a intenção deles, eram bem monstruosas. Então, como tudo na vida, tudo que você foca intensifica. Eu não tinha parado para pensar na época, mas quanto mais medo eu tinha, mais aquilo piorava. E o que eu quero dar de exemplo para vocês agora? A única coisa que eu fiz que consegui melhorar isso, de enfrentar o meu medo e parar de ter esse sentimento que me paralisava, me impedia de dormir, é enfrentando o próprio medo. Chegou um momento que eu não aguentava mais essa situação toda de não conseguir dormir, estava me prejudicando na faculdade, na época eu não tinha me formado ainda. Então eu parei e falei, quer saber? Se fosse me fazer algum mal, já teria feito, porque eu fiquei 1 ano e meio assim. Se não fez mal até agora, não vai fazer mais. Então eu enfiei na minha cabeça. Se não me fez mal até agora, não vai fazer mais. E comecei a meditar e a mudar os meus pensamentos. Comecei a ouvir músicas de meditação, comecei a fazer yoga, comecei a tirar o foco do medo. Então, tirando o foco, aquilo diminui o poder. Então, quando a gente está focado nessa pandemia, nessa situação de coronavírus para cá, coronavírus para lá, isso se intensifica. Não estou dizendo que não se deve cuidar. Obviamente, tem que cuidar da higienização, lavar as mãos, usar álcool gel, passar informação para o próximo, cuidar das pessoas que são em grupo de risco, tudo isso tem que ser feito. Só que não adianta a gente ficar 24 horas por dia focado em coronavírus. Ficar desesperado, preocupado com o mestrado, que é meu caso, preocupado com o trabalho, que é caso de outras pessoas, preocupado com faculdade, com colégio, com medo de perder o emprego. Nenhum tipo de medo, preocupação vai adiantar no momento de agora. Por quê? Vou dar outro exemplo para vocês entenderem. A Terra, né, ela é formada pelo sentimento de todas as pessoas que vivem na Terra. Então, por exemplo, a Terra tem 10 pessoas, só para exemplo didático. 8 dessas pessoas vibram no medo, na preocupação, na reclamação e só fala de coronavírus para todo quanto é lado. 2 faz o que tem que ser feito, mas no resto do dia faz outras coisas, como meditar, como trabalhar por outros projetos que estavam no papel e que nunca teve tempo. Qual energia sendo emanada vocês acham que vai prevalecer na energia da Terra? Das 8 pessoas com medo, preocupada e desesperada? Ou das 2 pessoas que estão conscientes, porém não ficam focadas nessa situação o tempo todo e não se deixam contaminar com a energia? Provavelmente as 8 pessoas, porque é a maioria. Então, o que a maioria sente, pensa, fala e emana é o que vai definir qual é a energia toda do planeta. Então, atualmente, a energia do planeta está vibrando numa energia pesada, densa, porque qualquer tipo de sentimento que a gente julga negativo, porque para o universo não existe sentimento negativo nem positivo, existe frequência energética.
Se você vibra em X, tu vai atrair tudo que é prevalente com o X. Se você vibra em Y, você vai atrair tudo aquilo que corrobora com o Y. Então, pro planeta é isso. Independente se da religião que tu acredite, eu tô falando numa situação mais energética mesmo. Como se Deus fosse uma energia primordial, como se fosse a fonte criadora de onde tudo vem. Sem me apegar a nenhum tipo de religião, tá? Então, quando a maioria vibra no medo, na preocupação, no caos, isso vai ter uma frequência energética mais baixa, mais densa. Essa energia mais densa vai então percorrer todo o planeta. E isso é o que vai emanar para dentro do planeta, porque é o que a maioria pensa. Então, que nem eu falei, quanto mais medo, mais preocupação, mais reclamação, mais disso a gente vai ter. Então, um dos focos dessa live é a gente tentar se desapegar disso aí. Ter consciência, como eu disse, da situação que estamos vivendo, mas não deixar que essa situação de medo, de pavor, influencie na nossa energia vital, no nosso interior, tá? E aí, mais pra frente, eu vou falar algumas técnicas que podem ser utilizadas para ajudar nesse momento. Mas só o fato da gente já ficar consciente dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções já faz uma grande diferença. Porque a maioria do tempo a gente pensa, fala, age sem raciocinar no que a gente está fazendo. É como se fosse controlar mesmo o que tu pensa, o que tu sente e o que tu fala, tu age. No início é difícil, mas com o tempo vocês acostumam, tá? Tá, então eu falei de medo. Reclamação é a mesma coisa. Quanto mais você reclama, mais você vai achar motivos para reclamar, porque entra aí no caso a lei da atração. Você atrai aquilo que você foca. Ah, eu tô reclamando porque, sei lá, eu me engordei. Você vai achar mais motivos para continuar gorda, digamos assim. É a mesma coisa na situação da pandemia. Quanto mais você tiver medo de pegar o vírus, de ser contaminado, mais situações vão aparecer na sua vida para que você consiga isso. É aquela coisa, não existe vitimismo. Tudo que acontece na nossa vida a gente atraiu de uma maneira ou de outra, tá? Isso eu vou falar em outro vídeo, porque é muito complexo para falar agora. Preocupação é o próximo tópico. Se preocupar com algo, preocupar é pensar no futuro, ansiedade é pensar no passado, tá? A única coisa que a gente pode mudar é o presente. O passado já passou e o futuro a Deus pertence, digamos assim. Não temos controle nem do passado nem do futuro. A única coisa que temos controle é do presente. Quando você sofre demais por algo que já aconteceu e que você não conseguiu solucionar ou que não gostou do resultado daquilo, você sofre de ansiedade. Ou quando você fica pensando demais em alguma coisa que tu tem para fazer lá no futuro. Isso é também ansiedade, mas é mais focado na parte da preocupação. Você está se preocupando com algo que não tem como você controlar. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu fiz Reiki, quando aprendi fazendo terapia psicológica é: tá sob meu controle? Tá, então o que eu posso fazer? Daí você elenca várias coisas que você pode fazer para resolver aquele problema. Não tá sob meu controle? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer com o que eu tenho no momento. Então, em relação à preocupação e ansiedade, é isso. Não adianta a gente sofrer por algo que não está no nosso controle. A gente deve fazer aquilo que a gente pode fazer no momento com o que a gente tem e não se julgue quando tu estiver no futuro e olhar para o passado e pensar: ah, eu podia ter resolvido aquilo de outra forma. Tu resolveu da forma que você podia, com o conhecimento que você tinha naquele momento. Inclusive, isso é uma das leis de um provérbio chinês, eu não lembro o nome agora, que ele fala que a gente nunca está errado, que a gente age conforme o conhecimento que a gente tem naquele momento. E eu acho isso bastante importante, pra gente parar de se julgar. Deixa eu ver o que a Ju falou aqui. É bem isso, Ju, da depressão e da ansiedade. Eu sei, Ju, eu também sou um pouco ansiosa, mas a Ju é bastante. Mas tu já melhorou bastante, Ju. Então, é o mesmo raciocínio para medo, para preocupação, para reclamação. Tudo isso é sentimento negativo, do mesmo jeito que a raiva, do mesmo jeito que
angústia, são todos sentimentos que vibram baixo. Se eles vibram baixo, eles são densos, são pesados. E aí tu vai ter todas as consequências de sentir aquilo. Preocupação muitas vezes mesmo, a gente começa a gerar coisas na nossa cabeça que não existem, porque a gente já começa a inventar coisas sobre algum assunto e já começa a ficar neurótico, neurótica, a gente tem que parar com isso, gente. E mais pra frente eu também vou explicar algumas técnicas pra resolver tudo isso. Tá, agora a gente vai falar de empatia. Uma coisa que em meditação eu meio que canalizei, digamos assim, tá? Não sei quem mandou a mensagem, mas eu recebi isso em estado meditativo. Que o momento que a gente vive agora é um momento para obrigar, tipo, na marra mesmo, todo o planeta a ter mais empatia pelo próximo e a se voltar para dentro. E para mim faz todo sentido, não sei se para vocês, porque uma coisa, a maioria tá em casa. Só tá saindo pra rua quem realmente precisa trabalhar. Realmente, vive reclamar e aclamar o universo mais daquilo. Isso é verdade. E como reclamação normalmente nunca é coisa boa, então tu vai atrair mais coisa ruim. É um ciclo. Bom, então voltando. O que eu tava falando? Ah, tá, da empatia. Como a maioria de nós estamos em casa, nos obrigam então a se relacionar mais com quem a gente vive. No meu caso eu moro sozinha, mas a maioria tá com a família, por exemplo. Quem não se dá bem com a família vai ter que se obrigar a se dar bem, porque vão ter que conviver vários dias, até meses, juntos durante essa pandemia. Então, obriga a resolver qualquer problema familiar. Já é um ponto. 2. Outro ponto é você ter empatia. Por quê? Não sei se a maioria sabe, mas o fato de todo mundo ter que ficar em casa é para evitar uma maior quantidade de contágio e que as pessoas, tipo, no meu caso, que não é grupo de risco, se pegar, provavelmente não vai morrer, mas posso passar para alguém de grupo de risco, como idosos, pessoas doentes, imunocomprometidas. Então, é uma empatia, é você não contrair o vírus para não contaminar aquela pessoa que é mais fraca, imunologicamente falando. E se isso não é empatia, eu não sei o que é. É uma forma de pensar no próximo. Então, a gente está sendo obrigado a ter empatia pelo próximo na marra. Querendo ou não querendo, tá todo mundo nessa. Então, a empatia, aprender a se relacionar melhor com a família, é olhar para dentro. Porque muita gente fica muito ocupado com a correria do dia a dia e nunca para pensar e para se autoconhecer. Quando tu é obrigado a ficar em casa, não tem essa opção. Uma hora tu vai cansar de ver Netflix, uma hora tu vai cansar de assistir novela e vai te obrigar a olhar para dentro, ver que coisas você não está conseguindo resolver, entender anseios, entender preocupações. Também tô com saudade de vocês, Vivi, muita saudade mesmo. E então, quando você tá em casa, você se obriga a autoconhecer-se. E muitas vezes as pessoas têm medo disso, de olhar para dentro, de entender, por exemplo, por que eu tô com uma dor de cabeça. Duvido que a maioria das pessoas param para pensar por que tá com uma dor de cabeça, só vai lá e toma uma dipirona. Mas tudo que a gente tem no corpo, todo quanto é dor, qualquer sintoma que o nosso corpo libera, é um indicativo que algo não tá certo. Se aquela dor de cabeça tá ali é porque alguma coisa aconteceu. Inclusive tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que é a Metafísica da Saúde, de Gasparetto, que é dividido em vários volumes, sistema circulatório, respiratório, onde ele explica o que cada sintoma quer dizer. Eu lembro que da febre, por exemplo, é quando você está com febre, é porque você está queimando de raiva por dentro. Então, você ficou com raiva de alguma situação e aquilo te fez ter febre. A dor de cabeça, acho que se eu não me engano, é pensar demais em algum assunto específico que tu não consegue resolver. Então, isso é uma forma de autoconhecimento. É você tentar entender o que o seu corpo está te mostrando, é tentar entender o porquê que você é depressivo, é ansioso, porquê que você tem muita preocupação, porquê que você tem insônia. Eu tive muito problema de insônia, às vezes ainda tenho. É um momento, então, de se olhar para dentro também. Então, a parte da empatia é isso, é ter empatia consigo mesmo, com o próximo, e refletir sobre as nossas atitudes. E eu acredito até que é um pouco de resgate kármico, gente, porque o que o ser humano tem feito com o planeta Terra há tanto tempo é exploração, desmatamento, explora os animais. Não vou nem entrar na parte de vegetarianismo, porque eu sou vegetariana.
que aí cada um sabe o que faz da tua vida, mas é muita exploração da natureza, do animal, como se tudo tivesse ali para nos servir. Não é bem assim, tá? Tanto nós, quanto todos os animais, quanto as plantas, todos vieram aqui para ter uma experiência nessa matéria, nessa realidade, e não simplesmente para ser explorado. Então eu acredito que um pouco dessa situação que estamos vivendo é o retorno do que a gente já plantou, que daí é uma das leis herméticas, né? A lei do retorno. Tudo que você faz, volta. Então, eu acredito que seja também algo por aí. Bom, então, falando de gratidão. Onde que a gratidão entra nisso tudo? Como eu já falei agora de alguns sentimentos ruins, a gente tem que saber como se livrar desses sentimentos ruins, mesmo estando numa pandemia. Já tem alguns experimentos científicos que comprovam que a gratidão melhora em vários sentidos do nosso corpo, tá? Tem algumas pesquisas que falam que fizeram testes de 21 dias com grupos de pessoas, em que um grupo todo dia anotava por que essa pessoa era grata. Eu sou grata por estar viva, por ter pai, mãe, por respirar. E o outro grupo só reclamava. E analisaram os dois grupos por 21 dias e depois notaram que o grupo que ficou 21 dias agradecendo todos os dias por alguma coisa da vida melhorou a ansiedade, melhorou a depressão, melhorou o estresse, melhorou a saúde mental. Então, a proposta que eu tenho para vocês é ficar 21 dias agradecendo por 5 coisas por dia. Na segunda, tu agradece por 5 coisas no qual você é grato ou grata. Na terça-feira, por 5 coisas novas. Não pode repetir o da segunda-feira. E assim por diante durante 21 dias. Vocês vão ver uma mudança enorme na vida de vocês. Inclusive, depois que eu fiz isso, que eu criei o meu canal Querida Gratidão, porque eu vi a transformação enorme que a gratidão fez na minha vida, tá? Então, ser grato é você fazer a mesma coisa do reclamar, só que você clama por coisas boas. Porque, como a Vivi disse, reclamar é clamar por mais daquilo. Então, agradecer, tu vai atrair coisas também, porque você está focando naquilo, está intensificando aquele teu desejo, mas são coisas boas. Ninguém agradece por coisa ruim. Então, uma forma de elevar sua energia rapidamente para sair do medo, da preocupação, da ansiedade é ser uma pessoa grata. Você pode agradecer por tudo. Se vocês fizerem isso que eu falei dos 21 dias, vocês vão ver que a gente pode agradecer até pelo dedinho do pé, que a gente nem reparou que existia, digamos assim. Então, tu começa a ver gratidão onde jamais se viu. É que nem a respiração. Normalmente, a gente só repara que a gente respira quando tá com o nariz entupido, por exemplo, que daí incomoda e você não consegue respirar direito. Mas quando você tá com a respiração tranquila, ninguém foca na respiração. É a mesma lógica, é focar em tudo de bom e maravilhoso que tem na tua vida, que normalmente a gente não dá muita atenção. Dualidade. É o próximo tópico, que seria a lei da polaridade, que é uma das leis herméticas, tá? Que diz que tudo tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Então, nessa situação que estamos agora do vírus, o polo negativo, todo mundo já sabe, pandemia, mortes, infecções. E o lado positivo, qual é que é disso? É bem aquilo que eu já venho falado durante a live. Olhar para dentro, se dar melhor com a família, ter empatia pelo próximo, é fazer a Terra literalmente desacelerar. Porque a gente está numa vida tão corrida que dificilmente a gente olha para dentro, olha para o próximo, se percebe como pessoa, olha para si e tenta entender todas as dores, todos os sentimentos, todas as preocupações. E esse é o momento ideal para a gente desacelerar e parar. Então, nessa dualidade, nesses dois polos, positivo e negativo, da pandemia do coronavírus, eu vejo que o lado positivo é esse. Nos obrigar a sermos melhores espiritualmente, mentalmente, pessoalmente, nos tornarmos seres humanos mais corretos e conscientes em relação a nós, a nossa família, nossos amigos, ao próximo e ao planeta. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também, que eu paro e falo, tá? Que às vezes eu começo a falar e quando vai ver, falei rápido demais. Se tiverem alguma sugestão também, podem perguntar. Também tô morrendo de saudade de vocês, Camilinha. Muita saudade mesmo. E agora,
vida corrida e vida tranquila. É aquela coisa que eu já comentei. Anteriormente, trabalho, escola, faculdade, academia, chega em casa, dorme e acabou. Tu vive numa rotina como se fosse um piloto automático. Tu não percebe nada. Tu tá vivendo numa situação que acorda, toma banho, toma café da manhã, vai trabalhar, faz um monte de coisa durante o dia, volta, toma banho e dorme. É sair dessa rotina e se permitir experienciar coisas novas. Se permitir tirar do papel projetos que você colocou há muito tempo, como aprender um novo idioma e nunca teve tempo. Como começar a meditar e nunca teve tempo. Como começar a fazer yoga e nunca teve tempo. Quando lê um livro que você baixou, que você comprou há vários anos e nunca teve tempo de ler o livro. Então, este é o momento da gente ter uma vida mais tranquila, mais reservada. Muita gente está com ansiedade também porque não sabe se silenciar a mente, se tranquilizar, ficar parado. Porque está tão ligado no 220 que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E este momento também nos ensina a parar. Parar, refletir, tentar organizar a rotina para fazer dentro de casa, que eu também vou falar agora. Focar em se tranquilizar e fazer as coisas de uma maneira mais leve, não tão corrida. O olhar para dentro eu já falei, que é tentar entender o que a gente sente e tentar explicar e procurar as respostas para tudo dentro de nós, porque tudo está dentro da gente. E agora falar de meditação e yoga. Assim como a gratidão, a meditação e yoga tem vários benefícios também já comprovados cientificamente. Diminui estresse, ansiedade, insônia, relaxa, tranquiliza a mente, porque te obriga a desacelerar e ficar mais tranquilo, mais sereno. E quando a gente está mais sereno e mais tranquilo, tudo flui melhor. Então, super recomendo yoga e meditação. No canal tem algumas meditações guiadas. Se vocês quiserem assistir, tem outros canais também maravilhosos que falam sobre. Yoga ainda não tenho vídeo, pretendo fazer. E exercícios físicos, não preciso nem falar, né, gente? É questão de ajudar o corpo se exercitar, gastar energia, manter a saúde. E onde você foca, intensifica. É o que eu tenho falado a live inteira. Focou em medo, mais medo. Focou em alegria, mais alegria. Focou em gratidão, mais gratidão. Então é basicamente isso. Se tudo que você foca, intensifica. Então, toda vez que te der medo, pavor nessa situação que a gente está vivendo, pense. Vai adiantar eu ficar desse jeito? Não. Então, silencie sua mente, faça uma meditação tranquila. Tem várias meditações gratuitas no YouTube. Você consegue se tranquilizar, passar dessa situação de estresse, de ansiedade e vai conseguir se manter no teu centro mesmo numa situação de pandemia. Tem uma frase muito bonita, que eu nem lembro de quem que é, mas é de algum chinês, que diz que o céu e o inferno é onde você tá, você gera o céu e o inferno. Não é um local físico, é uma situação de consciência. Você pode estar no meio de uma guerra e estar tranquilo, sereno e em paz, como você pode estar no céu, em Paris, num lugar muito bonito, e estar depressivo, ansioso, estar literalmente no inferno. Então, inferno, céu, é a sua consciência que determina. Então, nessa situação de pandemia, é a gente que define se a gente vai transformar isso no céu ou no inferno. E a meditação, yoga, exercício físico contribui muito para ajudar a liberar essa carga energética e para silenciar a nossa mente. Então, super recomendo meditação, yoga, exercícios físicos para conseguir se tranquilizar nessa situação de pandemia. Porque só você vai definir o que você vai sentir. Só você vai permitir o que a mídia diz, o que o outro diz, se você vai absorver aquilo ou não. O pavor, o medo que a mídia passa dessa situação que a gente está. Você quer absorver isso ou não quer? Você define. Você define toda a energia que alguém emana para você, se você vai receber aquilo ou não, como um presente ou não. Se alguém te ataca, só você vai definir se você vai contra-atacar ou se você vai ignorar. É a mesma lógica. Você define o que você vai sentir e como isso vai repercutir no teu corpo em cada situação. E o que eu estou sugerindo agora é
se manter no teu centro e tranquilo numa situação de pandemia. Exatamente. Infelizmente a Globo e muitos outros canais passam esse pânico e isso é muito ruim. Porque pessoas que não têm consciência e acreditam piamente no que a TV passa, ficam desesperadas, não é? Para ter tanto desespero. Se você está se cuidando, está se protegendo, está fazendo tudo direitinho, por que ficar desesperado? Com medo de perder o emprego, com medo de não reprovar, não conseguir terminar a faculdade, não conseguir pagar as contas, não adianta, gente. É algo que está além de nós. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode fazer, a gente tem que esperar e contar que o melhor aconteça. Então não tem por que ficar com medo e preocupado. E é o que eu estava dizendo, de agradecer todo dia. Eu sei que nessa situação é complicado agradecer porque aparentemente só tem coisas ruins, mas a gente tem motivo para agradecer. Temos uma casa para poder ficar nessa situação toda complicada. Temos emprego, agradeça por teu emprego, mesmo que você ache que corre o risco de perdê-lo, agradeça por ele. Agradeça por ter faculdade, por ter amigos, por ter colégio, por ter comida. Agradeça por tudo, gente. Tem tanto motivo que a gente pode agradecer que a gente nunca parou pra pensar. É que nem o exercício que eu disse. Agradecer por 5 coisas diferentes cada dia durante 21 dias. Porque 21 dias é o tempo que demora para se tornar, para algo novo se tornar um hábito. Então, adicione a gratidão diária no dia a dia de vocês. Eu também, às vezes, reclamo. A Ju mesmo está de prova porque a gente convive muito no mestrado. Às vezes eu estou extremamente negativa. Mas é a tentativa, gente. A gente está aqui para aprender. Então, quando você perceber que está sendo negativo, você pode falar cancela, cancela, cancela e pensa o inverso daquilo. Por exemplo, tu falou, sei lá, eu sou burro. Cancela, cancela, cancela e fala, eu sou inteligente, eu absorvo as coisas muito rápido, eu sou muito sábio. E aí você começa a controlar o teu cérebro. Isso é uma forma de reprogramação mental. No início é difícil, mas com o tempo você se acostuma. Isso mesmo, agradecer sempre, todos os dias, até tudo dar certo, realmente. Se a gente não agradecer e só focar em coisas ruins, vai acontecer mais coisas ruins. Quando eu vi isso, no início eu não acreditava. Então o que eu fiz? Eu experienciei. Eu testei na minha vida para ver se eu reclamasse mais ia piorar, se eu agradecesse mais ia melhorar. E eu vi muita diferença, gente. Você não adianta, quando você começa a agradecer, tudo melhora. As pessoas te tratam melhor. Você encontra pessoas maravilhosas na tua vida, na rua, no trabalho, consegue vaga pro carro. A gente nem para pra pensar nisso. Quando você agradece, tudo flui melhor. E quando você reclama, você até chuta o pé na porta, começa a ter motivos para xingar, para reclamar mais. Então, foque em coisas boas. Então, eu terminei mais ou menos o que eu tinha para falar e eu vim dar umas sugestões de rotina de quarentena, principalmente para pessoas que nem eu e a Ju que somos ansiosas, para se manter ocupado e não ficar pensando em coronavírus, em morte, em medo e se manter ativo e produtivo nessa quarentena. Eu fiz então, não sei se vocês conseguem ver pelo e-book, criar uma rotina então. Por exemplo, eu vou dar então o exemplo da minha rotina, aí vocês podem adaptar para a rotina de vocês, tá? Eu fiz uma rotina que eu tô tentando seguir mais ou menos assim, de segunda a sexta e deixei sábado e domingo mais para relaxar. Bom, então de manhã, primeiramente, eu acordo e medito. Tento meditar por mais ou menos 20, 30 minutos e depois fazer yoga. Isso quando eu consigo acordar cedo. Então é uma situação que eu tento seguir. Faço então meditação, yoga, tomo banho e tomo café da manhã. E depois eu vou estudar francês e inglês, que eu consegui melhorar bastante nessa quarentena, porque estou tendo tempo agora. Então eu estou vendo o lado positivo nisso. Então você pode estudar alguma coisa que você queria aprender e nunca teve tempo, como um novo idioma. Almoço e pela tarde então eu começo a fazer as minhas coisas no mestrado. Como ler, escrever artigo. E aí eu tiro 15 minutos para descansar, porque é importante você fazer uma pausa entre as atividades para tu dar uma relaxada. E sugiro vocês pesquisarem sobre o princípio de Pareto, que ele ajuda muito a gente ser mais ativo durante o dia, tá?
Depois, então, eu faço crossfit, outro tipo de atividade física, tomo banho. Algumas vezes da semana eu gravo vídeo pro YouTube, lancho e de noite eu ligo e converso com os meus pais. Tô tentando ler algumas páginas de um livro que eu tava tentando ler há muito tempo e não tinha tempo. Então, tô tentando ler umas 10 páginas por dia de um livro que eu tô lendo, que é O Segredo da Mente Milionária, super interessante, recomendo. Aí, no final do dia, então, eu deixo separado para assistir um filme, uma série, fazer alguma coisa que me relaxa. E aí eu sigo toda essa rotina entre segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E vou alternando algumas coisas. Alguns dias eu gravo vídeo, outros dias eu medito e faço yoga, outros dias não. Então, foi algumas ideias que eu dei para que vocês possam organizar o dia de vocês. Tenta aproveitar o máximo dessa quarentena para fazer de uma época produtiva, para quando você voltar à sua rotina pensar: nossa, como eu fui produtivo e como eu rendi nessa quarentena. Eu aprendi um novo idioma, eu li 1, 2, 3 livros, comecei a fazer yoga, comecei a olhar para mim mesmo, diminuí o uso de remédios, porque eu comecei a me olhar para dentro, eu comecei a me entender e comecei a perceber que as coisas que eu fazia podiam me dar uma dor aqui, uma dor ali. Mudei a minha alimentação, fiquei mais ativo, mais ativa. Mostre para si mesmo que você consegue ser uma pessoa produtiva, feliz, alegre e grato, mesmo numa situação de caos. Podia ser pior, gente, podia ser uma guerra, podia ser uma situação que não tivesse comida. É uma situação em que a gente só tem que ficar em casa. Olha que maravilha. Ficar em casa está sendo a melhor coisa para salvar a vida de muita gente, inclusive a nossa. Podia ser uma situação bem pior. E aí, no e-book eu coloquei um espaço para vocês colocarem então a rotina de vocês. Aí vocês adequam como quiserem, mas tentem manter uma rotina para a cabeça não ficar a mil e para não ficar só assistindo Netflix, comendo porcaria, ficando doente, engordando. Deixa eu ver. Ai, gente, muito obrigada. Vou tentar ler aqui os comentários. Muito bom esse livro do Segredo da Mente Milionária, né? Isso aí, Vivi. Vamos agradecer por todo mundo. Inclusive, eu sou super grata por ter tu e as gurias que estão aqui na minha vida. Gosto muito de vocês. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, gente. Já estão no final da live, tá? Pra vocês não ficarem desesperados. Algumas sugestões de terapia pra conseguir se tranquilizar. Algumas coisas eu fiz comigo, então eu vi que funcionava. Por isso que eu tô sugerindo, porque eu já fui muito ansiosa, hoje eu sou um pouco menos. Tinha crise de pânico direto, agora já tá menos. Também te amo, Ju. Amo muito vocês, é sério. Amo muito mesmo. E aí eu fiz algumas dessas técnicas e eu vejo que na minha vida melhorou muito. Então eu acho que é uma boa sugestão. A primeira delas é o Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica havaiana que foi difundida pelo Dr. Hugh Lane, no qual ele falava 4 palavrinhas para conseguir limpar no próximo, limpar nele aquilo que ele via no próximo. Porque é como se o próximo fosse um espelho, tá? Então, se você olha para alguém e essa pessoa te irrita, é porque você tem que, de alguma forma, melhorar a irritação no teu corpo. O outro só reflete aquilo que a gente tem que melhorar em nós. Então, ele trabalhava numa ala psiquiátrica e ele não via as pessoas que tinham problemas psicológicos, tá? Ele começou a olhar apenas a foto e a ficha de cada pessoa e falar as frases: eu te peço perdão, eu sinto muito, eu te amo e eu sou grata. Ou eu sou grato. E ele falava isso diversas vezes para cada ficha de cada paciente. E com o passar do tempo, cada paciente foi recebendo alta até o ponto que o hospital psiquiátrico foi fechado. Por quê? Porque não tinha mais paciente, porque ele conseguiu curar nele aquilo que ele via no próximo. Então ele conseguiu curar o próximo através do Ho'oponopono. Então, super indico vocês fazerem Ho'oponopono. No meu canal eu explico como é que faz, se vocês se interessarem. Tem outros canais e outros assuntos na internet que explicam. Você repete várias vezes essas 4 frases, aliado no que você quer melhorar, na ansiedade, na depressão. Eu também sou grata pela sua amizade, Vivi. Muito grata mesmo. Muito grata por conhecer vocês. E
E aí você pode falar, você pode começar primeiramente falando só o seu nome, para limpar tudo aquilo que você sabe que você não sabe, que existe. Por exemplo, Amanda abençoada. Eu te peço perdão, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grata. Aí você repete isso tudo. Olá, Sérgio, tudo bem? Você repete isso tudo durante 108 vezes. Tem toda a explicação. Depois vocês podem dar uma olhada. E aí você só vai trocando. Troca seu nome por ansiedade. Porque aí você permite que a ansiedade vá embora. Você mostra que você já aprendeu o que tinha que aprender com aquela ansiedade e que agora ela pode ir para dar espaço para outros sentimentos. Outra técnica é a meditação, que nem eu tinha falado para vocês também. Tenho meditações no meu canal e também tem outros canais maravilhosos que falam sobre meditação. Realmente a meditação transforma. Tá bem, Sérgio? Depois eu coloco aqui a live no Instagram e vou tentar pôr no YouTube. E aí, se tu quiser, tu pode assistir depois. Até mais. A meditação, então, ela silencia a tua mente e faz com que o estresse diminua. Diminuindo o estresse, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você consegue resolver vários problemas. A meditação faz com que você consiga manter o seu centro mesmo em situações de estresse como a que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia. Então, meditar agora, gente, é essencial. Vocês podem começar com 10 minutos por dia, depois vai aumentando. E é a coisa mais fácil do mundo. Não é tentar não pensar em nada, isso aí é balela, tá? Não existe isso. A meditação, você vai focar a tua atenção em algum ponto, em alguma coisa. Algumas meditações focam em um som, em mantras, na batida do coração, focam em música, em visualização. Então, meditar é focar em uma coisa, em uma situação, em um som, enquanto você permite que a sua cabeça esqueça todo o resto. Esqueça a preocupação, esqueça a dívida, esqueça problema com a família, com o marido, com o namorado, problema no trabalho. Então, a meditação faz com que você silencie sua mente e foque em uma coisa só durante aquele tempo. E fazendo isso gradativamente, você vai treinar o seu cérebro a conseguir lidar com situações de estresse sem se estressar. É aquela coisa de luta ou fuga. A gente fica o tempo todo em luta ou fuga, só que tendo isso toda hora, o tempo todo, faz muito mal pra gente. E a meditação nos ajuda a viver em situações complicadas sem se deixar contaminar com a situação. É manter o centro, então super indico meditar. O yoga ajuda a se concentrar, manter a flexibilidade, ajuda também porque o yoga é muito conciliado com a meditação. Quando você aprende yoga, você aprende junto a meditar. O yoga ajuda você a emagrecer, pode não parecer, mas você emagrece sim fazendo yoga, porque você fica em umas posições tão complicadas que às vezes começa a suar, cansa, ajuda na flexibilidade, no equilíbrio, se manter no teu centro também. E toda a filosofia do yoga tem muita relação com a meditação, então é bastante importante aprender se vocês puderem. Super recomendo o site Práticas de Yoga, é totalmente gratuito. Tem yoga desde iniciante até o avançado. Vocês podem tentar fazer yoga por lá ou por qualquer outro canal. Utilizar número de Grabovoi. Grabovoi foi um cara, que não sei como é que ele fez isso, gente, mas ele descobriu sequências numéricas que fazem a harmonia gerar no corpo. Uma coisa assim, você, ao falar e ouvir sequências numéricas, você consegue ver melhoras em vários campos de distúrbios psicofísicos e situações financeiras e qualquer tipo de doença. Tem sequência para sarar um tipo de doença, tem sequência para atrair abundância financeira. Eu não sei se eu tenho vídeo dele no canal, acho que não, mas se vocês colocarem no YouTube, número de Grabovoi, vai aparecer bastante coisa importante e sugiro que vocês deem uma pesquisada. Reprogramação mental. Então, reprogramação mental faz com que uma mensagem importante que você quer que seu cérebro absorva, tua mente absorva, passe sem passar pelo filtro do consciente. Ele vai direto para o inconsciente. Quando a gente escuta uma frase do tipo, eu sou próspero, só que você ouviu no teu consciente uma frase, por exemplo, provavelmente a sua mente vai te enganar e vai te sabotar e vai falar, você não é próspero nada. Você está cheio de dívida e entre outras coisas. A reprogramação faz o seguinte,
fala diversas vezes a mesma frase, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, de uma forma que você vai ser vencido pelo cansaço. Uma hora teu consciente vai aceitar e vai permitir que essa mensagem passe pro teu subconsciente, e o teu subconsciente vai gerar tudo que é possível para você se tornar próspero e abundante. Também tem a reprogramação mental, que é indireta, que aí você escuta mensagens subliminares. Teu consciente não entende, mas teu subconsciente está absorvendo tudo. É o mais efetivo porque ele não passa pelo filtro sabotador do nosso consciente, vai direto para o inconsciente. Super recomendo reprogramação mental também para resolver crenças limitantes. Tenho reprogramação mental no meu canal, Querida Gratidão. Também faço reprogramação mental personalizada. Pode me procurar para a gente conversar pelo meu e-mail, queridagratidão@gmail.com. E também tem diversos outros canais que falam de reprogramação mental. Super recomendo. E o último que eu tenho para recomendar aqui é EFT, que é Emotional Freedom Technique, que basicamente é uma técnica de liberação emocional. É um tipo de acupuntura que você usa a tua própria mão para apertar. Tem uns pontos certos que você aperta no corpo, que eu lembro alguns são assim, e tem uma ordem correta para você apertar para liberar emoções que estão presas dentro de ti e que te impedem de progredir. Vários canais no YouTube também falam disso, como o André Lima, super recomendo. E é uma técnica extremamente eficiente que você pode fazer sozinho. Super prático de aprender. Tem vários vídeos explicando na internet como é que se faz a técnica. Outras coisas que eu tenho de sugestões. Quer aprender um novo idioma? Você pode usar a plataforma Cultive, que é totalmente gratuito. Tem vários tipos de idioma para você aprender lá, para estudar para concurso público também, Enem, então é um bom momento para você aprender algo novo nessa quarentena. Tem como você também baixar livros gratuitos no Lê Livros, para você ler alguma coisa nova. Práticas de yoga, que nem eu falei, que é no próprio site Práticas de Yoga. Existem vários sites e canais no YouTube e no Instagram para fazer exercício físico. Que mais? Então é basicamente isso, gente. Se quiserem também ver os meus vídeos que é sobre autoconhecimento, espiritualidade, lei da atração, super recomendo, Querida Gratidão. E espero que vocês tenham gostado da live. Ah, tem que apertar tudo, João. Depois eu te mando os vídeos de EFT, tu vai ver, é bem legal. Ajuda a melhorar bastante. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que assistiu a live. Espero que vocês tenham absorvido tudo que eu separei pra passar hoje. Desculpa se eu falei alguma asneira. Me desculpe por todo o transtorno que foi pra conseguir passar essa live hoje, já que no YouTube não deu certo. E no e-book tem tudo basicamente o que eu falei hoje, pra vocês também darem uma pesquisada depois, pra se informarem. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E é isso. Adorei participar da live com vocês. Vou tirar um print agora, rapidinho, só pra guardar. E muito obrigada por tudo. E é isso. Até mais. Teve um docinho, Ju? Ah, tá bom. Deixa eu voltar que te dou uns docinhos. Deixa eu voltar, a gente voltar a trabalhar. Beijo, gente. Muito obrigada.